Apocalipse 20:11. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, é aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiu da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estava em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. O mar entregou os mortos que nele estava. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados ao lago de fogo. Então a morte, ela é como se fosse uma pessoa, né? Ela foi lançada, né? Um anjo, uma coisa assim. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O que é esse livro da vida? É quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e se entrega a Ele e pede para Ele escrever o nome da gente no livro da vida, né? Reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador. Se não reconhecer Ele, seu nome não está no livro da vida. Não é Jesus mais o santo Jesus mais não sei o que, não. É Jesus, né? Reconhecer Ele como único e suficiente Salvador, que é o único que intercede por nós. O novo céu e a nova terra. Eu vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar significa nações, já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus, na parte do Senhor, preparada para uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então eu vi uma voz forte que vinha do trono dos céus. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habita com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará, isso que é muito lindo, e enxugará dos olhos todas as lágrimas, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras
e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lago que está queimando com fogo e enxofre. Saber a segunda morte. E sobre a segunda morte. Que tem a primeira morte, que é essa morte física, né, do corpo. Aí depois tem a segunda morte, que depois que Jesus julgar a gente, né? Então veio a nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que estava Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Essa noiva, a esposa do Cordeiro, como diz, é o povo que aceita Jesus como único suficiente Salvador, né? Essa é a noiva do Cordeiro. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. Juntos aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estava escrito nomes, e sobre os nomes 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade toda tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse Cordeiro é Jesus, né? O Cristo. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha forma de um quadrado de comprimento e de largura iguais, e media a cidade com a vara que tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura, altura é igual. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côncavos, pela medida humana, com que os anjos estavam. A muralha era feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. As alicerces das muralhas da cidade estão enfeitadas de todos os tipos de pedra preciosa. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto é de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisolito, o oitavo é de berilo, o nono é de topázio, o 10º crisólio, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são os 12
são 12 pérolas, e cada uma dessas portão é feito com uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andam mediante a sua luz, e aos reis da terra lhe tragam a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão. De dia, pois pela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não será nada que seja impuro. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abomináveis mentiras, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí, se quiser continuar lendo aí, ó. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Isso aqui é Apocalipse.